Saudação a todos. Hoje me deparei com um texto dos meus cadernos de estudos, de uma das aulas que eu fiz e várias outras que foram feitas através de palestra. O tema é bastante sugestivo: cartas que falam. Eu lembro quando minha primeira página foi lançada na universidade e tinha uma sala de aula virtual. Isso aconteceu bem no início do século XXI. Foi no dia 11 de setembro de 2001. Então, naquela época, poucas pessoas acreditavam no sucesso da internet. Acreditavam que o aluno pudesse comunicar com seu professor e vice-versa através das mídias digitais. Isso foi se agigantando, muitas unidades começaram a prosperar nos anúncios feitos chamando os alunos para essa nova modalidade. E hoje nós estamos em 2021 e vemos que os modelos, as plataformas, os conteúdos, os designers que trabalham nesse tipo de ensinamentos à distância, eles cada vez se modelam para melhor. Então esse texto, que eu vi numa das minhas aulas, e serviram também de base para as palestras, eles estão bem condizentes com isso que aconteceu, vem acontecendo e vai acontecer em proporções cada vez mais gigantescas. Um outro dado que eu achei também interessante nessa minha pesquisa foi sobre o momento atual que nós vivemos. As aulas precisam ser remotas, porque esse hibridismo que nós estamos colocando sumamente necessário, já era um aspecto bastante prudente no passado, ter aulas presenciais e ter aulas à distância, e faz com que talvez até o interesse pelo melhor aprendizado do aluno ele possa ser melhor disseminado com outras pessoas, com outros gestores que possam colocar isso em suas unidades. Até as escolas iniciais, após jardim, primeiro grau, segundo grau, antes da chegada à universidade, já estão bastante preparadas para fazer esse tipo de procedimento. Então eu dizia numa das minhas palestras que pensar nas diferentes naturezas e funções da epistolografia é, sem dúvida, entrar num terreno complexo e conflituoso que envolve remetentes, para quem eu mando, destinatários, cartas, envelopes, selos e outros rituais próprios da correspondência, levando-nos a pensar nesta liturgia que tanto marcou a vida literária e que hoje em dia corre o risco de ser inserida no Museu das Grafias, dado o avanço avassalador das comunicações virtuais. Hoje é comum alguém dizer que não recebe o boleto de cobrança. Ele vem através do e-mail. Ele não recebe a fatura do seu cartão. E agora é digital. O banco já informa o valor, o discriminativo, e a pessoa também não precisa ir ao banco fazer esse pagamento. Ele paga também via web. Os bancos cada vez mais se preparam, cada vez colocam mais obstáculos para aqueles que querem burlar ou fraudar o sistema. Mesmo assim eles conseguem. Muitos casos aí nós ouvimos na televisão que tal banco foi fraudado, tal conta foi colocado valores que não eram pertencentes ao correntista, e daí por diante. Mas a verdade é que tudo está mudando. E eu tenho a convicção de que isso vai mudar cada vez mais e nos colocar em sintonia com o mundo tecnológico de primeira linha e bastante avançado. A correspondência
ela possibilita que diferentes mundos se comuniquem e se troquem mutuamente numa complicada rede de contatos e complexidade que caracteriza a troca epistolar. Isto é, pensando nesta atividade como algo regular e metódico, como foi para Kafka, Stepan Zweig, Mário de Andrade, Alceu Amoroso Lima, Marcel Proust, estou falando aqui de diversos autores, filósofos, profetas e aquelas pessoas que lidam com o dia a dia e com a literatura. Essas pessoas são importantes porque elas nos colocam também em sintonia com tudo isso que eu estou falando. Quer dizer, não é somente a questão de ser o professor daquela determinada disciplina, mas é ser uma pessoa com conhecimento cognitivo mais avançado e que possa estar discutindo todos esses aspectos em prol do melhor conhecimento. Quer dizer, não é apenas uma simples troca de informações. Podemos dizer que a correspondência entre intelectuais e artistas ganha força e alcança um certo status de obra, tamanho grau de sua complexidade e organização. Eu lembro do meu primeiro livro didático, 2004. Eu lancei um livro pela universidade, e esse livro foi para a Bienal em 2005, a primeira grande obra que eu tive a oportunidade de lançar. Depois vieram outras obras que foram lançadas em bienais ou também em grandes livrarias de grande porte. Mas esse primeiro livro ele me trouxe bastante aprendizado. E eu fui experimentando através desses aprendizados de como tratar o meu livro, que no futuro ele poderia não ser somente um papel. Ele poderia ser um livro digital. Ele poderia ser um livro que qualquer um pudesse estar folheando ou estar, através da sua biometria, através do seu toque chips, ele poderia estar verificando as páginas e o conteúdo dele através da internet, através do seu celular. Então, o próprio celular ele seria um instrumento de grande valia para o aluno. Eu coloco até um parênteses aqui. Na aula presencial, eu via muitos alunos, quando eu falava alguma coisa, algum texto, a minha área de aderência era maior, era a contabilidade, eu via que o aluno ia lá no Google e estava verificando o que eu estava afirmando em sala de aula. Imagine o aluno fora do ambiente presencial. Ele está verificando, ele está contextualizando tudo aquilo que eu estou falando na aula remota e verificando através do seu assistente, que é o Google, o assistente do aluno. Isso é ruim, talvez, em termos dos testes que nós fazemos, dos testes virtuais, porque o aluno vai fazer aquela consulta e tira dali proveito para se colocar como um aluno esperto nas suas respostas. E não é bem isso que nós queremos, porque a cola, na verdade, faz mal, né? Não deveria ser assim. Então, continuando, a carta é um texto instável nas suas formas e expressões. É uma tipologia poliforme e híbrida por natureza, não podendo receber definições e limites inflexíveis sem abrir a possibilidade das exceções. É um gênero de fronteira, de entre-lugar, cambiando sempre entre o público e o privado, embaralhado por completa espaço de determinações de correspondências, especialmente quando estas possibilidades são publicadas e reveladas. É o caso dos noticiários. Noticiário nada mais é do que uma carta, ou de uma informação pesquisada, transformada em texto e divulgada para o público em geral. Precisamos considerar um outro problema sério da relação tempo-espaço da experiência epistolar. É quando e onde a escrita de uma carta que não é obrigatoriamente contextualizada na sua fonte base. É quando e onde a sua leitura
já está presente na escrita ou no conhecimento de outros. É nestes intervalos e nessas fraturas muita coisa pode acontecer. Remetentes e destinatários se modificam, os assuntos tratados envelhecem, verdades são refeitas e repensadas, tornando-se hipóteses ou até mesmo ganham o status de falácia. Já não é a mesma coisa. Nós vemos muito isso na política, de um modo geral. Inquéritos, inquisições, são testemunhos que eles são colocados e se abrem. Na política a gente vê isso muito em pauta, se abrem esquemas para fazer divagações, está tomando conhecimento daquilo que foi feito, daquilo que foi falado, daquilo que foi praticado. É o caso das vacinas hoje, as vacinas que são colocadas contra a Covid. Então, um lado fala um determinado contexto, o outro lado contextualiza de outra maneira. Então, há um encontro dessas duas correntes para que haja essa diversidade de informações. E esse modo diverso, que nós vamos falar, ele estaria numa chamada CPI, para se dar, finalmente, conhecimento ao grande público. Um outro dado que eu coloquei, que também é importante, escrevendo, eu vi um texto escrito pelo um poeta, que eu tinha muito apreço por ele, Carlos Drummond de Andrade. Isso foi feito em 1929, esse dado que aqui eu coloquei. Assim afirmou o crítico literário Alceu Amoroso Lima a respeito da correspondência. Isso num dado escrito a Carlos Drummond de Andrade. Mas você é um mau correspondente. Não envia cartas. Tenho que resignar-me e continuar no escuro. Eu sou o contrário. Sem ter tempo de escrever, escrevo demais e escrevo pelo prazer de receber a resposta. E pelo amor à correspondência, essa forma literária que hoje em dia me satisfaz, única onde não há o ecrã do público, que é um véu entre os espíritos com a matéria e um véu ou menos transparente entre o homem e Deus. Olha que retórica fabulosa. Escrevo pelo prazer de receber a resposta. Certamente, este é um dos maiores prazeres de quem escreve e recebe cartas. Uma sensação cada vez mais se apaga da nossa memória, considerando a escassez da troca missivista de hoje em dia, época marcada pelas diferentes revoluções tecnológicas, que empurram as comunicações para os toques de segundos, numa velocidade comunicativa nunca antes vista. Isso, de um lado, gera rapidez e a presteza dos contatos, por outro lado, gera desconforto da impessoalidade e da falta de sentimentos, materialmente trocados dentro e pelos envelopes. Belíssimas contextualizações de palestras, de aulas e de falas entre pessoas e correspondentes. Eu fico por aqui. Até uma próxima oportunidade. Espero que gostem desse reprisar de informações muito úteis na vida do docente. Até a próxima.